Tá ok, então, iniciando a gravação, e olha, agradeço mais uma vez por ter lembrado, sempre que estivermos assim, né, numa reunião, me lembrem, caso eu não comente, de começar a gravação para dar oportunidade para quem não puder participar porventura. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Minha tela compartilhei com vocês, sim ou não? Que agora eu perdi o chat, tá, pessoal? Eu compartilhei a Ainda tela, não. o chat. Não, não Ainda apareceu? não. Não? Tá ok, deixa eu tentar novamente aqui, vou fazer de uma outra forma aqui. Apareceu aí? Agora sim. Tá, Apareceu. vou alternar para apresentação e confirmem aí se continua compartilhando. Continua ou saiu? Tá no Teams. Continua. Não, eu estou agora na apresentação. Peraí que eu vou entrar, vou acessar os arquivos aqui, gente, só um minutinho. Vou entrar aqui na nossa sala. Que eu postei aqui. Arquivos aqui. Perfeito, aparece aí agora? Compartilho com vocês? Sim. Tá ok, gente. Então aqui, é que assim, essa apresentação eu já tenho ela há um bom tempo, então ela começa falando de tabulação de dados, essa parte nós já abordamos com vocês, não precisamos aqui repetir, porém só para relembrar, né, que nesse momento aqui da tabulação de dados, você já tem praticamente meio caminho andado, se você, obviamente, já tiver uma prática disso, uma experiência, que nesse primeiro momento, como eu sempre digo, estamos fazendo isso, talvez a maioria de vocês, pela primeira vez. Então, é óbvio que muita coisa vai vir com o tempo. Mas nesse momento aqui, ó, de tabular os dados, é a hora que você já deixa mais ou menos o teu GPS configurado com uma rota certinha onde você pretende chegar, tá? Porque, independente de qualquer coisa, o que nós temos aqui como projeto nesse momento? TCC. Então, foquemos no TCC. O TCC é o nosso produto e é ele que eu estou vendendo para um cliente. Supondo, independente do tema de vocês, que o cliente vai recebê-los para vocês fazerem uma entrevista, que são as etapas que eu tenho para coletar esses dados para poder tabular, correto? Isso nós já vimos. Então, primeira coisa que vocês têm que ter aí, né, para poder facilitar nesse momento, até chegar na questão do Analytics, que é o que eu estou comentando aqui. Tudo bem, é o cliente que está te propondo algo, né? Então, você está indo para coletar informações sobre o cliente, especificamente sobre ele. Porém, antes disso, você já tem que ir com algo em mente, com uma direção para onde você está caminhando, já sabendo quais serão as perguntas que você vai fazer para esse cliente, para que ela possa te retornar dados que terão algum valor. Mas assim, dados muito mais diretos. Não que você tenha que ficar peneirando depois. Que nesse momento, claro, como eu falei aqui, de início, para quem nunca fez isso e para quem está fazendo talvez como uma atividade para um TCC ou algo, fique meio subjetivo. Mas quando você pega, por exemplo, um desenvolvedor mais experiente, alguém que já está trabalhando com isso há um bom tempo, que já tem uma cartela de clientes, muitas vezes ele só vai adaptar uma solução que ele já tem pronta para uma necessidade específica de um cliente. Então, ele não está lá simplesmente para indo buscar uma informação, ele está indo lá para confirmar que aquilo que ele tem em mãos vai atender essa pessoa. Por isso que é interessante, na hora que você for fazer esse tipo de trabalho aqui, realmente você coletar informações que sejam muito diretas, porque isso vai fazer depois com que gerem dados lá na frente, na questão do Analytics, que realmente vai ter uma ligação direta com o que o cliente está fazendo. Mas que nesse momento, para quem está começando, não faz o menor sentido, então fica muito distante. Mas tenta imaginar isso.
Ou seja, você tem, por exemplo, o que se usa muito em startup é o conceito de produto mínimo viável. É você já ter, por exemplo, um esboço ou um protótipo do seu projeto para você poder pelo menos mostrar para o seu cliente, para o seu provável cliente, e a partir dali você orienta as perguntas que cabem ou não para também você vender aquela ideia para ele. Porque no fundo, ele está pedindo uma solução para você e quando você, repito, já tem um portfólio, já tem uma linha de, digamos assim, já tem algo pré-pronto, você leva esse protótipo. Isso, no universo de startup, é chamado de MVP, que é o produto minimamente viável. Por que que acontece? Da mesma maneira que quando você clica num link e você espera que o retorno seja rápido, quando você contrata alguém para fazer um site para você, uma aplicação, uma plataforma, você espera também um retorno razoavelmente rápido. Então você tem que ter pelo menos um parâmetro para chegar para esse cliente e falar, olha, eu tenho aqui uma estimativa de que pelo menos entre 3 a 6 meses esses dados aqui vão retornar para você. Então eu preciso desse momento que você me passe essas informações para que eu possa também gerar isso no nosso site aqui. Então é mais ou menos nesse sentido que você começa a também orientar diferente a entrevista que você faz com o cliente. Porque num primeiro momento, quando você está começando, fica uma coisa meio que às cegas. Você tem uma ideia do que o cliente imagina que ele quer e você vai lá também às escuras para entrevistá-lo. Ponto. Seria uma possibilidade. Porém, quando você já faz isso há um tempo, você já vai com algo mais ou menos pronto, que é o que a gente chama de produto minimamente viável. Correto? Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês ou está muito distante da realidade? Professor, Oi, pode falar. desculpe interromper o senhor, é que o Carlos está com uma dúvida lá no chat e o senhor não consegue ver o chat. Por favor, pode interromper, porque quando eu duplico a minha tela, o chat já não aparece para mim. Pode falar, Carlos, por favor. Eu acho que ele não está com áudio, professor. Então, deixa eu alternar aqui pro chat. Peraí, vou alternar, O vou senhor quer que retirar eu minha leia para o tela. senhor? Já tirei o compartilhamento aqui. Seria mais fácil você ter lido. Opa, estou lendo aqui a mensagem do Carlos aqui. Só para entender melhor, a pergunta do Carlos, eu vou ler e o colega poderia ter lido e eu não precisava ter tirado o compartilhamento, mas já que eu vim até aqui, só para entender melhor, professor, nos dias atuais, apenas entregar mais do mesmo não é suficiente para o mercado. É necessário superar as expectativas do cliente para se destacar nessa área. Então, Carlos, a questão não é apenas superar as expectativas do cliente. É que, no primeiro momento, vamos lá, você pode ter sim um projeto que seja muito melhor do que qualquer outro que tenha no mercado. Você pode pensar em algo extremamente inovador, que atenda de uma forma diferente, e assim, a todo momento surge isso, né? Mas o lance aqui das métricas, o apelo que a gente faz em cima disso hoje, em questão não somente do Google Analytics, que é que o Google é o mecanismo de busca mais frequentado, mais visualizado e, digamos assim, ele possui o maior número de sites indexados de todos os buscadores, né? Então, obviamente, estamos falando do Analytics do Google, mas tem outros. Se você criar uma solução extremamente fora da curva, muito com nível de excelência altíssimo, mas as pessoas não conhecerem isso, não tiverem acesso a isso, como é que fica? Como é que você vai fazer para mostrar a qualidade daquilo que você disponibilizou na internet se as pessoas não estão chegando até você? Então, esse mecanismo chamado Analytics, ele vai te retornar dados sobre o universo onde você está inserido, que seria a internet, o perfil de público que consome esse tipo de produto ou esse tipo de serviço, para que você possa direcionar melhor esse teu site para que as pessoas consigam de alguma forma chegar até você. Porque como eu disse inicialmente, com 31 anos de World Wide Web, você pode criar a melhor solução que for. Se você fizer isso independente, sem nenhum tipo de campanha, nenhum tipo de
informação estratégica para que te leve, pelo menos na primeira página do Google ou do Bing, como é que essa solução, essa aplicação vai retornar para o teu cliente algum tipo de valor? Como é que você vai trazer algum ganho para esse investimento que ele fez de comprar um serviço teu? Entendeu? É nesse sentido. E olha, que eu acho que eu já disse isso em sala de aula, infelizmente é verdadeiro. Visibilidade não está associada à qualidade. Infelizmente, haja visto que nós tivemos recentemente, aliás, estamos vivendo isso, né? Aí uma discussão em nível de Supremo, Polícia Federal, sobre a questão das fake news e aonde as propagandas oficiais do governo estavam sendo associadas a links patrocinados, ou seja, e aí também fique claro, não estou aqui criticando nada disso, porque também não tem culpa. Simplesmente contratou a ferramenta do Google, o AdSense, e ele vai vincular a tua propaganda aonde tem bastante volume de acesso. E aí, meu, vai aparecer o nome da tua empresa, o nome do ministério, enfim, em que foi divulgado em qualquer lugar, porque o que importa ali não é o tipo de usuário, mas sim a quantidade, infelizmente. Então, voltando à nossa questão aqui do Analytics, o Analytics vem de analisar. Analisar quem? Dados. Dados de quem? Deste universo chamado internet. Conhecer o público que está nesse mundo, nesse universo, para que você possa oferecer o produto certo, da maneira certa, e aí atrair este público para o site que você criou. Sem isso, resumindo, criar um site para a internet hoje é pior do que simplesmente ser uma agulha no palheiro. Porque dentro de um palheiro, você talvez tenha uma possibilidade de achar uma agulha remota, mas tem. E se você não tiver um mecanismo hoje para alavancar o teu nome num mecanismo de busca, você não estará na primeira página do Google, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Resumindo, você está no ostracismo digital. É um cemitério online. Ninguém vai ver você lá. E por melhor que seja o teu site, a tua plataforma, a tua aplicação, você precisa garantir que as pessoas cheguem até você. E aí é que entra o papel do Analytics. Que, repito, gente, lembra que eu iniciei nossa fala aqui comentando isso. O papel do desenvolvedor, a princípio, não é pensar nisso. Não é. Quem se ocupa dessa função lá na frente é a equipe de marketing. Porém, repetindo de novo, projetar vem do grego projetare, que significa lançar-se à frente. Então, estamos colocando esta conversa aqui para vocês, para que a gente já insira isso como parte do projeto, porque o futuro vai pedir isso. Se você vai precisar, não digo refazer, mas modelar o teu site, melhorar a maneira como você combina as palavras-chave, que são as chamadas tags, para que você consiga impactar um pouco mais, por exemplo, no mecanismo de busca, a maneira como você monta o layout. Então, tudo isso na esfera do design e conteúdo simples, porque aí depois tem outras formas, que é patrocinar link, é você contratar uma ferramenta para otimizar o teu site no mecanismo de busca, enfim, que são outras práticas que você investe nisso, mas no que cabe a nós, como desenvolvedores, no momento da criação de um projeto, é já sabendo que isso tem grande importância ali na frente, é já começar a desenhar esse projeto para ser direcionado para isso. Você ganha tempo e você evita algumas frustrações, porque ainda há uma confusão muito grande, principalmente no público de um modo geral, que acha que a internet é um retorno fácil. Como todo mundo acha que tecnologia significa ganho, entre aspas, fácil, invista em tecnologia e você terá retorno rápido. É e não é, né, gente? Nós recebemos aqui vários palestrantes, vários convidados nas semanas anteriores, todos falando a mesma coisa. O mercado continua aberto, continua contratando, realmente tecnologia costuma, não digo ignorar crises, né, mas costuma sobreviver bem a crises, porque ela acaba sendo uma ferramenta que ajuda.
Porém, para você fazer parte desse meio e conseguir retorno, tem que se ajustar. Então, dentro do universo internet, a gente já tem sim uma saturação muito grande, porque né, a internet passou por várias fases. Num primeiro momento foi prover acesso para que as pessoas estivessem lá. Depois, num segundo momento, foi gerar conteúdo. E nesse momento, que nós já temos aí 31 anos, gerar conteúdo já não é o único fator. Porque conteúdo continua sendo gerado de diversas maneiras diferentes, isso é uma coisa importante para se falar, mas com tanto conteúdo sendo gerado, há uma grande preocupação também em ser visto. E aí, o marketing digital vem ganhando muita importância e o profissional de desenvolvimento para a web que não estiver conectado a isso, ele desenvolve, pode desenvolver grandes soluções, porém, não ganhará visibilidade. E se aquilo que ele propõe, aquilo que ele cria, por melhor que seja para o cliente pode até gostar, mas no momento que ele vai passar um mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses e não vai ter nenhum retorno em termos de venda, não vai crescer, não vai ter nenhum retorno em termos de visibilidade, ele vai chegar para você e falar, olha, eu esperava um pouco mais. E eu posso garantir para vocês que 90% daqueles que investem hoje numa plataforma de serviço digital acabam tendo essa frustração. Porque entraram no meio sem se preparar para isso e sem conhecê-lo de fato, sob a ótica de que a internet é um terreno fértil e que se plantando tudo dá. Sim, é, mas tem que saber plantar e saber colher esses frutos que você está plantando, senão não acontece nada. Não sei se eu respondi a sua pergunta aí, Carlos. Deixa eu voltar aqui para a tela, gente. Estou retornando aqui a tela. Bom, então, como nós iniciamos aqui a conversa, gente, eu enfatizei, eu tive que voltar um pouquinho na questão da tabulação de dados, porque a tabulação de dados, como eu disse, ela é a configuração da rota do GPS. Se você não fizer isso aqui, tudo bem. Lá na frente você retoma, redesenha, realinha, reajusta. Mas você pode fazer isso aqui nesta fase da coleta de dados inicial. E aqui, gente, dentro de um projeto, a gente tem dois tipos de possibilidades, né? Você tem o projeto que você está desenvolvendo para alguém, que esse sim, você pode até, digamos assim, não dar tanta importância ou negligenciar essa questão dos dados analíticos, porque lá na frente o cliente vai acabar te cobrando isso. Mas se você estiver operando nesta outra faixa aqui, ó, de um projeto autônomo, pode ver que eu coloquei até uma bifurcação aqui. Você pode estar desenvolvendo um projeto para alguém ou um projeto seu. Você está se lançando, sei lá, criou uma startup, um aplicativo ou um software como solução de serviço. Então, aí a preocupação aumenta ainda mais, porque se você não criar isso já desde o início, o prejuízo é teu direto, que você depois lá na frente tem que voltar e corrigir tudo. Então, no caso aqui do autônomo, que é onde entra com mais importância nesse primeiro momento a questão do analítico, da análise de dados analíticos, eu coloquei aqui umas colocações, então coloquei uma colocação, é fácil, hein, gente? Aí fica bem o pleonasmo aqui em alto grau, perdoe-me. Eu fiz aqui, coloquei e enfatizei a necessidade realmente você tabular, mas de forma bem específica, para que você possa ter realmente informações que vão impactar naquilo que você está fazendo, tá?
E aqui a gente ganha um outro viés também que é muito importante, que a gente não gosta muito, mas o que eu faço com esses dados todos que eu recebo? Para quem viu o vídeo que eu postei, repito, num primeiro momento pode até parecer meio complicado, mas não é, simples. Quando você entendeu lá o universo que você vai implantar, sei lá, você vai criar um software que mexe com produtos infantis. Então, o público que você tem que procurar conhecer é o público infantil. Você não vai coletar dados sobre pessoas que de vez em quando acessam o teu site. Então, assim, você vai direcionando isso. E aí você tem um lado que, além de desenvolver, conhecer do código, tá perfeito, mas você tem que ter esse outro lado sobre a gestão desses dados, que é o lado que a gente precisa ter um pouquinho mais como é que eu vou dizer assim, a gente tem que ter um olhar um pouco diferente sobre isso, porque eu bato nessa tecla, que a gente que é da área técnica, que gosta do desenvolvimento, a gente não costuma olhar com muito carinho para a parte de gestão. Mas nesse caso aqui, estamos falando da gestão de dados que vão fazer com que o teu site, o teu serviço, a tua plataforma possa ganhar visibilidade. Então, não é uma questão de gostar da parte do olhar sobre a gestão, mas é precisar disso. Porque se a gente não conseguir abstrair desses dados que a gente tabulou, que a gente observou, informações que serão úteis para que a gente possa fazer da nossa ideia, do nosso protótipo, do nosso site, algo visível, que esteja pelo menos na primeira página do Google, aí a gente perde, a gente apanha, tá? E é aqui que ganha força realmente o universo das métricas, né, que também é chamado de Analytics. Aqui na plataforma Teams recebe o nome de Insights, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Antes de entrar na questão aqui das expressões, dos termos técnicos, gente, porque é o seguinte, como eu disse, tudo isso que está escrito aqui, com palavras, expressões que hoje são contemporâneas, eu retorno para vocês, né? Voltemos aqui no início da microinformática, da popularização, quando eu digo da popularização no Brasil, década de 80. Nós já tínhamos como expressão técnica a palavra processamento de dados. Quando eu comecei a fazer informática em 1900, olha aqui, hein, agora eu vou me entregar feio, hein, cara. Eu comecei a fazer informática em 1983, cara. Pelo amor de Deus, não ri de mim, não. O curso, na época, era um curso sobre processamento de dados. E a pergunta que eu faço para vocês é o quê? Para que processar dados? Simples. Naquela época se processava dados que eram importantes para a tomada de decisões. Então, quando hoje você tem uma expressão que está na moda, né? Porque a gente vive disso, né? Momentos, temporadas, né? Está na moda falar em analytics, mas na verdade isso sempre existiu. O que mudou é que hoje nós temos um volume de dados muito grande, porque nós processávamos dados há 30, 40 anos atrás de forma local, não era interligado em lote, numa quantidade tão grande como hoje. Hoje a internet multiplica isso, meu, demais. Então você passa a ter um volume de dados muito, mas muito grande. Então, da forma como se processavam os dados há 30 anos atrás, hoje não seria possível. E já há uma preocupação muito grande também nesse universo do Analytics em se criar filtros, porque da mesma maneira que lá atrás se processava dados demais, porque a ideia era processar para tomar decisões. Hoje, a mesma coisa se faz no universo da internet. O Analytics serve justamente para isso. Ele analisa, retorna dados para que você tenha parâmetros para tomada de decisões. Só que se eu coletar dados que não são de relevância nenhuma, eu vou gerar um volume de trabalho tão grande que eu vou perder tempo, eu vou, digamos assim, às vezes até direcionar equipes para retornar conteúdos que não serão informações para que eu tome decisões estratégicas no meu negócio. Então, hoje já há, no chamado Big Data, que é o universo de grandes bases de dados, uma preocupação também em eliminar
separar o joio do trigo. Informações, dados que vão trazer retorno para mim, de dados que não são relevantes para o meu negócio. Porque senão, pelo volume de conteúdo, pelo conteúdo de dados que trafegam hoje na internet, se eu não conseguir filtrar isso, e aí entra o Analytics, eu só vou analisar aquilo que é importante para o meu negócio, para o negócio que o meu site está relacionado. Então, quando a gente fala sobre Analytics, sobre o Google Analytics, é o seguinte: conheça o público que está envolvido com o teu negócio e direcione o seu trabalho para ele. E tudo que existe na internet hoje está baseado nisso. Eu vou até abrir aqui eu abri, não, eu só copiei, eu dei um print na tela do Insights, que é a mesma coisa. Eu estou chamando aqui de métricas, que tecnicamente é o que se usa hoje na terminologia desta área de análise, e o Insights é uma expressão também usada por outras plataformas. No caso do Teams aqui, ele usa dessa forma, chama Insight, que são nada mais é do que isso, pessoal, são mensurações, são indicadores de todos os cruzamentos ou associações que retornem algum valor informativo. Seja dados, ou seja, são dados que vão me gerar dados. E essas informações que eu obtenho do cruzamento desses dados, elas vão me dar parâmetro para que eu possa, digamos assim, melhorar o meu site, direcionar melhor para o público que acessa. Vou pegar aqui como exemplo a plataforma Teams, que para nós, professores, aparece esse componente aqui, ó, chamado Insights, que já confirmei com outras turmas, para vocês não aparece. O que faz o Insights? Eu vou até abrir direto, porque acho que para vocês visualizarem aqui, talvez não esteja tão... já está no tamanho máximo aqui. Vou voltar aqui na nossa turma. Ó, eu tenho aqui, ó, Insights. O Insights aqui do Analytics, ele me dá o quê? Todas as métricas da plataforma referente a cada turma. Eu estou no canal da nossa aula, tem aqui o nossa turma, eu tenho aqui a relação das nossas aulas, e aqui eu tenho, obviamente, ele foi tabulado para gerar dados que tenham relevância para uma plataforma de aula online. Aqui eu não estou falando de um e-commerce, eu não vou vender produtos, eu não vou absolutamente fazer negócio aqui. Aqui eu estou, digamos assim, uma plataforma educacional. Então, todos os dados, todas as métricas que eu obtenho aqui são referentes a esse contexto. Aí, transferindo para a realidade de cada um de vocês no TCC, no projeto que vocês estão fazendo, na hora de coletar os dados, na hora de tabular, você já deveria ter mais ou menos essa ideia, porque você está querendo trazer esta informação, este conteúdo, este dado, para gerar informação para que você possa melhorar o que você faz. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui nesse primeiro quadro, eu estou olhando aqui dados de hoje, ó. Ele tem aqui, por exemplo, uma linha onde eu posso, por exemplo, escolher, vamos lá, nos últimos 30 dias. Vamos ver como está a nossa atividade digital nos últimos 30 dias. Hoje está em 44%, tá? Nota, eu não tenho nota nenhuma. Primeiramente, a gente não trabalha com nota, então, assim, mesmo que estivesse todo mundo aqui agora, com todas as atividades passadas, aqui não teria nada, porque a gente não trabalha com nota de 0 a 10, são menções, então não tem como eu colocar um R, um I ou um B aqui, então ele sempre vai estar em branco. Tarefas no prazo, nesse tempo aqui, a gente não marcou nada. Atividade de comunicação, vamos pegar aqui, atividade digital, nos últimos 30 dias. Ele vai me retornar o que nós fizemos nesses últimos 30 dias. Ó, nesses últimos 30 dias, 38% das tarefas foram feitas no prazo. Tá? Atividade de comunicação, nós tivemos 45%, e atividade digital, ou seja, tudo aquilo que vocês fazem, clicam, acessam, enfim. Se eu procurar filtrar por aluno, aqui também ele pode me dar por aluno, tá?
eu posso ter, por exemplo, um acompanhamento individual de cada um. E repito, essas métricas, elas são relacionadas ao que nós fazemos na plataforma. As métricas que vocês precisam ter para gerar informação, que você possa trabalhar isso para melhorar e impulsionar o seu site, o seu trabalho, elas têm que estar relacionadas àquilo que você coletou do teu usuário. No nosso caso aqui, o que eu posso fazer com isso? Por exemplo, eu posso direcionar melhor a aula. É claro que aqui, gente, a gente tem que fazer uma ressalva que nenhum de vocês se matriculou num curso à distância. Então, a gente tem que, logicamente, dar um desconto. Essas métricas aqui, elas estão associadas a um período de adaptação. Mas um portal de curso EAD trabalha com essas informações aqui para avaliar o próprio curso, para avaliar cada disciplina, para saber quais são as disciplinas que têm maior adesão do público, quais são aquelas que entregam, que tem realmente assim, onde os alunos realmente procuram entregar. E com base nisso, eu posso filtrar por tarefa, por conteúdo, e, por exemplo, se fosse um site comercial, aonde eu percebi que deu maior audiência, eu vou procurar direcionar o meu conteúdo presente no site daquela forma, porque ali eu consigo atrair mais público. Se eu tenho, por exemplo, um dado, uma variável para medir, por exemplo, faixa etária do público, e eu consigo obter que a faixa etária do público é mais jovem, então eu posso remodelar o meu site para cores, tendências, padrões, para atingir melhor esse público. Se é um site que trabalha com conteúdos de pesquisa sobre um determinado assunto e eu perceber que um determinado assunto chamou mais atenção, então eu vou direcionar mais, vou disponibilizar mais deste conteúdo no site. Então, assim, através dessas ferramentas, eu posso garantir mais acesso, eu posso garantir mais retorno e trazer mais visibilidade ao meu cliente. Repito, eu estou pegando o exemplo aqui do Teams, que é uma forma bem rápida de mostrar para vocês as métricas que nós temos no nosso trabalho, tá ok? E essas métricas dentro daquilo que vocês proporam para o TCC de vocês, vocês precisariam direcionar para tentar também impulsionar quando isso estiver online. Conhecer o perfil do público, saber, por exemplo, que tipo de conteúdo eles consomem. Por exemplo, se é um público jovem, de repente você pode colocar, sei lá, anúncios de alguma coisa voltada para música, alguma coisa voltada para game, que aquilo vai direcionar a atenção e vai prender a atenção das pessoas. Se for um site de vendas, aí nós temos uma outra preocupação, porque num site de vendas não se resume como retorno efetivo simplesmente acesso, gente. Aí a coisa muda. Se é um site de e-commerce, eu associo o retorno não somente acesso, mas à venda. Então aí entra um outro conceito, que aí a gente pode até falar sobre isso mais à frente, porque está dando nosso horário também. Mas quando o assunto é comércio eletrônico, simplesmente dar acesso, simplesmente ter visibilidade é o primeiro passo, mas eu tenho que converter esse acesso, essa visibilidade em uma compra, em uma venda. Que aí eu tenho o que se chama chamado marketing digital, o ROI, né? Que é ROI, retorno sobre investimento, Return on Investment, que é o retorno sobre esse investimento. No universo dos sites de e-commerce, isso tudo é mapeado. E acrescentando aí, por exemplo, a inteligência artificial, nós temos hoje ferramentas para métricas voltadas para a inteligência artificial que medem, por exemplo, num site de e-commerce, aonde, através da câmera, os seus olhos focam a atenção por mais tempo ou primeiramente. É uma tecnologia que hoje é muito... Não é voltada apenas para layout, para telas. É muito usado também em prateleiras, em vitrines, pelo mundo afora, já faz algum tempo que isso existe. Chama-se eye tracking, rastreamento de globo ocular. Pela câmera, por exemplo, que você está usando aqui, que a maioria seja num computador ou mesmo num celular, que o smartphone hoje garante
Praticamente 88% do acesso à internet no mundo se faz por smartphone. Todos os aplicativos que você acessa, a maioria deles, não digo todos, mas a grande maioria pede acesso à tua câmera e à tua agenda. Então, a sua câmera está ativa o tempo todo, o reconhecimento de voz está ativo o tempo todo. Então, sempre que você acessa, por exemplo, uma plataforma de comércio eletrônico, é possível medir, se esta plataforma tiver este recurso chamado Eye Tracking, consegue medir o nível de hierarquia da sua percepção visual. Em que ponto da tela você está fixando mais a sua atenção por mais tempo? E qual foi a principal, por onde você começou a prestar atenção na tela? Que mediante este dado, esta métrica, eu modifico todo o layout da minha tela. E nesse local onde você foca mais atenção, ou o público, né, em geral, porque é feita uma análise métrica, né, de um público, sei lá, entre 1.000 usuários, qual é o ponto da tela que a maioria mais foca? É lá que eu vou colocar o produto que eu quero vender mais. É lá que eu vou direcionar, por exemplo, aquele produto que talvez não esteja chamando tanta atenção, mas eu quero propor para o público. Dentro, por exemplo, Netflix, Amazon, não tenha dúvida, todas as vezes que vocês caminham uma série, que vocês assistem alguma coisa, eles acompanham exatamente o tempo que você fica disposto a uma série, quanto tempo você costuma maratonar, e em cima disso, eles vão propor mais. Tudo isso são métricas. Se você acredita que isso tudo é só uma técnica, sim, é uma técnica, mas que mapeia hoje tudo o que acontece na internet. E se a gente que desenvolve produtos, serviços para a internet não estivermos ligados a isso desde o momento da concepção do projeto, lá na frente, depois de alguns meses de implantado, você é cobrado para refazer, porque você precisa atender essa necessidade. Porque existe digamos assim, um sincronismo muito grande. E não é obra do demônio. Tudo está literalmente muito bem encaixadinho como um quebra-cabeça para prender a atenção, para atrair o público. Tanto é que esta é uma área do marketing digital chamado inbound marketing, que é o marketing de atração. Eu não vou até o cliente, eu faço com que ele venha até mim. E eu faço como? Através da análise dessas métricas. Se eu sei que por exemplo, um determinado tipo de público se interessa pelo assunto que está no teu site, se você direcionou o teu site para receber esse público, pela combinação de métricas, o próprio Google vai direcionar. Porém, tem que ser trabalhado para isso. O nosso horário está passando aqui, gente, eu não queria atrapalhar, porque eu também tenho aula na outra turma, mas só para finalizar, até a maneira como você coloca o título da página na tag de título, as tags de cabeçalho, as tags para referência de dados da meta, da maneira como você escreve ali, o próprio navegador não, o mecanismo de busca tem ferramentas que medem, por exemplo, as suas palavras-chave no título, no cabeçalho e quantas vezes ele se repete dentro do conteúdo da tua página. Isso é uma forma também de ranquear. Então, assim, nada hoje, preste atenção nisso, nada hoje no universo web é coincidência ou é um mero acaso. Ele está todo configurado, mapeado para atrair a atenção das pessoas, porque a ideia na internet é visibilidade, não é estar na internet solto na ventania como um verso de um poema clássico, não é essa a ideia. É vender, é estar com visibilidade, tá ok? Esse é um assunto um pouco mais profundo, gente. A gente tem essa parte de tags aí para trabalhar, para falar para vocês. A gente pode falar semana que vem. É um conceito teórico, mas que na prática ele tem uma força muito grande. E assim, para fechar, porque a gente também não pode perder as aulas de vocês depois, eu também tenho que ir para o segundo. Uma informação importante: 37% dos sites no mundo hoje, na internet, World Wide Web, eles são feitos pelo WordPress. Vocês conhecem o WordPress. O que é o WordPress, gente? O WordPress, ele é um gerenciador de conteúdo. Sob a sigla CMS, Content Management System. É um sistema gerenciador de conteúdo. O que significa isso? Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de desenvolvimento, back ou front-end,
Ele faz uma conta num gerenciador de conteúdos como o WordPress, como o Joomla, o Wix. São plataformas que permitem com que qualquer usuário no mundo possa gerar os seus próprios conteúdos. Porém, quando você pega hoje um usuário que tem uma conta nessas ferramentas, nessa plataforma, que vem da área do marketing, que vem da área da publicidade e que tem esse conhecimento sobre gerenciar, sobre atrair, e ele cria um conteúdo ali, não tenham dúvida, eles têm uma vantagem sobre nós, porque eles têm um conhecimento muito grande de como lidar com essas métricas, porque eles estudam isso. Nós estamos utilizando isso por uma necessidade, mas eles são especialistas nisso. Eles não conhecem nada de código, mas eles sabem tudo de análise de métricas, porque eles são formados para isso. E 37% do universo da internet hoje já é criado em gerenciadores de conteúdo por uma ferramenta. E quem está por trás disso são pessoas que vêm de outra área, não são desenvolvedores. Por isso, é muito importante que a gente aprenda a lidar, pelo menos de forma funcional com isso, senão você tem que pegar isso tudo que você fez, contratar uma equipe de marketing só para gerar visibilidade. E é justamente no sentido contrário que a gente está trabalhando aqui, fazendo com que a gente esteja um pouquinho à frente e consiga equilibrar isso. Sabemos desenvolver código, back, front-end, não importa, mas também sabemos lidar com métricas. Porém, não é só uma questão de ouvir falar, né, gente? A gente precisa, vai um tempinho para isso. E hoje foi um primeiro contato que a gente teve. Tudo bem? Estou vendo aqui agora que eu voltei e descompartilhei a tela, Carlos, agora que eu estou vendo o metadado. Sim, o metadado é a parte lá no início da nossa fala, dados que geram dados, exatamente. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, podem colocar aqui no... Exato. Quiserem colocar aqui no chat, mas a gente está um pouco em cima aí, porque eu também tenho que ir para o segundo e vocês têm as aulas depois do intervalo. Na semana que vem, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui, porque tem outras ferramentas e outros dados aqui referentes à parte de analytics, que é muito importante para complementar essa parte de projeto. Tá ok? Beleza? Ô, Carlos, obrigado. Aí é um assunto que eu gosto. Eu sou meio antenado com... porque eu precisei mexer com isso um pouquinho e eu percebi. E, aliás, não é só isso, né, gente? Desde a FATEC, em 2002, que tinha um curso de informática para gestão de negócios, que eu dava aula da parte de sistemas, administração de sistemas de informação, que eu percebia a quantidade de profissionais da área de gestão que vinham fazer o curso de tecnólogo e que assumiam cargos de gerência de dados, gerência de tecnologia, porque eles tinham visão de negócios e estavam à frente porque a gente não tinha essa visão de negócios. A maior parte, naquela época, tá? Preciso confirmar se isso procede ainda hoje. A maior parte dos gestores de tecnologia vinham da área administrativa. Eles tinham a visão de negócio, se especializavam em tecnologia e davam uma volta nos desenvolvedores, porque a gente é muito focado no código, na programação, e a gente perde a conexão um pouquinho com essa parte de gestão que é fundamental hoje. Ouvimos isso de quem estava na palestra aqui do Rodrigo Picasso, da Sinqia, que é um especialista em software, a questão da versatilidade, de saber um pouquinho mais sobre as outras áreas. Outro exemplo aqui, também sem estender muito, a TOTOS, que é uma empresa de desenvolvimento grande no Brasil. Ela chega, além de trabalhar tudo isso, ela promove cursos de oratória e de teatro para os seus desenvolvedores, para, digamos assim, não digo obrigá-los, mas para desenvolver essa capacidade de transmitir, de conectar as ideias. Porque não adianta eu ter um bom conhecimento, ser um grande desenvolvedor, mas eu não conseguir vender a minha ideia. Isso eu já ouvia quando eu estava fazendo o curso, cara. E a gente continua muito focado no código. Temos que aprender a transcender um pouquinho a tela. Mas vamos lá, gente. Boa noite aí. E a gente vai conversando, ficamos à disposição também no chat. E a semana que vem a gente conclui esse assunto aqui. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Então, com conhecimento de código, com a junção dessa aula, estamos na frente deles. Com certeza, Matheus.
Com certeza. Porém, vamos lá, né? Da mesma forma que um profissional da área de gestão ou de marketing, de publicidade, que procure se especializar um pouquinho sobre tecnologia, ele vai conhecer, mas ele não vai ter, digamos assim, a mesma desenvoltura que vocês. E eu acho que o mesmo vale para nós. A gente é da área de tecnologia, a gente procura conhecer também de gestão, dessa parte de marketing, publicidade, porém, o nosso diferencial vai estar aqui. É que quando a gente passa a conhecer da área deles, a gente empata o jogo. Enquanto a gente só sabe código e eles sabem a parte de gestão e vêm aprender código, aí eles desequilibram, eles ganham. Eles botam 2-0, ou melhor, 2-1. Quando você passa a conhecer o código que você já conhece muito bem e você passa a entender também da gestão de negócio, você empata de novo o jogo. Aí ficamos em condições de igualdade. O grande problema é que a gente tem o hábito de se fechar na tecnologia e esquecer que a tecnologia está a serviço sempre de outras áreas. Então a gente precisa entender um pouquinho que seja para a gente não ficar aquilo que a gente chama do profissional que não se ancora, ele é órfão. Ele sabe muito, mas não tem pai nem mãe dentro da área dele, porque ele não consegue colocar aquilo em lugar nenhum. Só isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas a ideia é essa, é conhecer um pouquinho das outras áreas e aí sim a gente chega mais competitivo. É bem por aí. Boa noite, gente. Deixa lá que eu tenho que ir pro segundo aqui. Boa aula para vocês aí, bom final de noite. Até a próxima, estou encerrando, vou encerrar a gravação Boa aqui. noite. Valeu pela participação de vocês.